E aí, pessoas assistindo esse vídeo, tudo bom? Hora de falar de mais novidades sobre a série de televisão da Roda do Tempo, né? Novidades nem um pouco novas, para falar a verdade, porque são de março, mas eu ainda não tinha feito vídeo sobre elas. Mas acho importante fazer porque eu acho que elas trazem mais tranquilidade para muita gente que está preocupado com a série de TV. Se vai seguir os livros, se tal personagem vai ser cortado, se tais personagens vão ser misturados num só. E aí, tipo, em 22 de março, o Rafe Judkins, que é o showrunner da série, né, o manda-chuva, e também escreveu o primeiro episódio, faz parte dos roteiristas, ele é produtor da série também, né, ele é o grande manda-chuva. Ele fez uma sessão de perguntas e respostas no Instagram pessoal dele, e aí respondeu muita coisa interessante. Nesse vídeo aqui eu não vou ler todas as perguntas, que tem algumas que são meio tipo não tão interessantes assim, mas eu vou deixar um link na descrição de um site que tem o texto completo de todas as perguntas e respostas que foram feitas, beleza? Vamos lá então partir para ver o que ele respondeu e o que ele foi perguntado. Perguntaram o seguinte então: até que parte dos livros eu tenho que ter lido para estar em dia com a primeira temporada? Uma pergunta tentando descobrir, né, até que ponto do segundo livro será que a primeira temporada vai. Mas aí o Rafe respondeu que depende se você gosta de ler uma coisa antes ou depois de assistir, né? Se você prefere assistir ou ler primeiro. Perguntaram qual que é a parte mais desafiadora da transposição dos livros para a cena, para a televisão. E aí ele respondeu: a parte mais difícil é a parte física da produção. Só no primeiro livro eles visitam mais de 20 vilarejos e cidades. Tentar fazer isso fisicamente é impossível para o show. Então a maior parte do trabalho que nós fazemos nos quartos é geográfico, tentando pensar como condensar a história e se mover entre os lugares que nós conseguimos criar fisicamente, que nós podemos criar fisicamente. Perguntaram qual que é o seu capítulo favorito na saga inteira. O meu é Veios de Ouro, que é a pessoa perguntou, falou que o dela é esse. E aí o Rafe respondeu: nossa, são tantos, mas Mel no Chá é o primeiro que aparece na minha cabeça, assim. No capítulo do livro 11 e do livro 12, né? Não vou entrar em mais detalhes do que isso. Mas os dois são fenomenais. Uma pessoa perguntou: eu mal posso esperar para ver Elaine, a Viendra e mim. E aí o Rafe respondeu: eu também, são 3 das minhas favoritas. Ó, pergunta interessante. Uma pessoa perguntou: alguma parte do trabalho de pós-produção já começou ou vocês só começam a fazer isso depois de terminarem de filmar tudo? E aí o Rafe respondeu: não, nós fazemos simultaneamente. Antes que o coronavírus atingisse a praga, né, que é onde eles filmam, eu estava preparando 2 episódios, filmando 2 e com 4 episódios em pós-produção e escrevendo a segunda temporada simultaneamente. O cara faz muita coisa, né? E isso era em março, né? Então provavelmente esses 6 episódios, né? Os 4 que estavam em pós-produção já deve ter concluído a pós-produção, eu espero. Já são 4 meses desde que ele falou isso. Talvez concluído a pós-produção dos outros 2 que estavam sendo filmados também. E aí, roteiro da segunda temporada, sei lá. Perguntaram se vai ter uma trilha sonora e quem é o compositor. E aí o Rafe falou que é claro, e o David Buckley vai ser o compositor. Além de mais alguns talentos musicais incríveis que são convidados que nós tivemos. E aí perguntaram se a mim e ou a Elaine vai estar na primeira temporada. E o Rafe respondeu: há de ser o que a roda tecer. Perguntaram se ele vai juntar a mim e a Elaine num só personagem. E ele falou: claro que não. Claro que não, gente. Claro que não. Perguntaram qual foi o primeiro momento que ele ficou sem fala no set. Ele falou que foi a primeira vez que ele entrou em Campo de Elmond com a mãe dele, que a mãe dele também é fã dos livros, e ele levou a mãe para visitar o set. Muito fofinho, pelo menos eu achei, né? Perguntaram se o Matt já é fluente na língua antiga, e ele falou que nós tivemos alguns membros do elenco falando na língua antiga, né? E eu posso dizer que eles arrasaram. Perguntaram qual que é o personagem que tem o seu figurino preferido até agora, e ele falou que, putz, essa é difícil, mas provavelmente o Geoffrey Bornhoud, o manto branco, né? O Lorde Capitão. Lorde Comandante? Ou Lorde Capitão? Lorde Comandante, eu vou chutar.
Perguntaram como que o elenco e a equipe lidaram com a pandemia, né? E ele falou que o time de Praga deles fez um trabalho incrível de mandar todo mundo para lugares seguros e manter todo mundo seguro e que tá todo mundo em casa agora e todo mundo no Instagram. Perguntaram qual que é o abandonado preferido dele e ele falou que eu adoro as mulheres, Graendel, Lanfear, Mokhidian e Shamael tem um lugar especial no meu coração quanto mais tempo eu passo com ele. Perguntaram qual que foi o local de filmagem preferido dele até agora e ele falou que é a Eslovênia. Algumas coisas espetaculares lá. Perguntaram sim ou não. Você teve que fazer algum corte, seja em cena ou personagem, que foi doloroso para você? E ele respondeu que sim. Perguntaram como que ele planeja lidar com a visualização das tessituras, se ele pode dar alguma dica. E ele falou que eles estão tentando se manter o mais fiéis aos livros que for possível. Ele tem mandado um monte de coisa para a equipe de efeitos especiais, um monte de diagramas sobre canalização, tessituras, fios do poder, a diferença de terra e ar, essas coisas. E as primeiras coisas que a equipe de efeitos especiais trabalhou estão chegando de volta para ele e ele pode falar que é absolutamente incrível. Ele gritou quando ele viu a Rosamund Pike canalizar pela primeira vez a nossa Moiraine. Estou empolgado demais com isso. Perguntaram que, similar ao Tom se apresentando numa estalagem, que outro momento icônico das filmagens se destacou para ele. E ele falou que o Rand e o Ten caminhando pela floresta do oeste. Falaram assim, pisque 2 vezes se a Min estiver na primeira temporada. E aí ele colocou 2 emojis de uma carinha piscando, né? 2 vezes emoji de carinha piscando, ou seja, a Min tá na primeira temporada, ou pelo menos eu presumo isso com uma resposta dessas, né? Perguntaram qual o título de que livro da Roda do Tempo melhor descreve a experiência de auto-isolamento de agora, né? E ele falou que A Memory of Light, a memória da luz. Perguntaram se a gente pode esperar algum trailer do show em breve, e ele falou que provavelmente não, infelizmente. Mas isso foi em março, né? E a gente tá em julho. Eu sempre sou um trouxa com esperança de que possa sair alguma coisa. A gente tem Comic Con, né? A Amazon anunciou 4 painéis para Comic Con, né? Amazon Prime Video. Nenhum da Roda do Tempo, mas eu ainda não deixo de ter esperança. Perguntaram se o Len vai ser tão incrível no show quanto ele é nos livros. E aí o Rafe respondeu que você viu já o Daniel Handler, né? Que vai interpretar o Len. E aliás, ele fez uma live no Instagram que respondeu algumas perguntas também, que me deixaram bastante empolgado. Tudo me deixa empolgado, mas me deixaram bastante empolgado sobre o Len. Perguntaram se você fosse uma Aes Sedai, de qual Ajá você seria? E ele falou, nossa, que boa pergunta. Todas têm os seus méritos, mas a verde pra mim. Só pra poder andar com a Priyanka Boss, que vai interpretar a Lana, né, que é da Ajá Verde. Perguntaram se tem alguma história engraçada dos bastidores, e ele falou que uma vez ele foi até um boneco da Rosamund para poder falar oi para ela, e aí quando ele viu que era um boneco, ele fingiu que ele estava só checando a maquiagem e falou para todo mundo que eles estavam fazendo um ótimo trabalho. Perguntaram se nós vamos ter que esperar até a segunda temporada para ver algum Aiel além do Range, né? E ele falou que não. E o que vocês vão ver vai chocar vocês. Ha! A Amazon não devia ter me deixado entrar aqui no Instagram, né? Falaram assim, o Robert Jordan escreve muitos diálogos internos, né, na cabeça dos personagens. Alguma dica de como vocês pretendem lidar com isso no show? E aí o Rafe respondeu que essa é uma das maiores dificuldades em qualquer adaptação de livros. Descobrir uma forma de que o diálogo interno fique claro para a audiência. Muitas das mudanças que nós fazemos e das histórias que nós contamos diferentes servem a esse propósito exatamente, para mostrar para vocês o diálogo interno desses personagens dos livros, sem que seja eles só falando em voz alta o que estão pensando. Bem interessante e bem legal também, né? Perguntaram se ele está usando atores altos para interpretar o Zail ou jogo de câmera, e ele falou que está tentando procurar pessoas altas. Mas ele está mais preocupado com a habilidade de atuação das pessoas do que com a altura delas.
Perguntaram qual que é a sábia Aiel preferida dele, ele falou que é a Viendra. Perguntaram qual que é a proporção entre efeitos especiais e práticos vai ser, e ele falou que eles estão tentando fazer o máximo com a câmera que for possível, ou seja, de coisas mais práticas, né, de filmagem, não de pós-produção, efeitos especiais. Muito bom também, né? Perguntaram como que você está lidando com as formas das espadas e os nomes delas. E aí ele falou que nós temos um verdadeiro mestre espadachim com eles no show, que fica entrando nos quartos e testando as coisas, testando todas as coisas como armas. Ele definitivamente conseguiria me matar com qualquer coisa do meu escritório. Perguntaram como que estão os cavalos no set, né? Se o Mandarby é espetacular, que é o cavalo do Leon. Ele falou que eles são ótimos, honestamente eu adoro cavalos. Mandarby e Algeb, que é a da Moiraine, são sexy, pra falar a verdade. Perguntaram se nós vamos ver o prólogo do Olho do Mundo em cena na primeira temporada e o Rafe respondeu que vocês vão ouvir aquela frase. Aí eu acho que muita gente comentou e eu concordo que eu acho que talvez tenha ficado um pouco confuso tanto a pergunta quanto a resposta, porque aquela frase que a maior parte das pessoas interpretou dessa resposta é aquela famosa um vento surgiu não sei onde, no girar da roda do tempo não existe fins nem começos, mas era um começo, blá 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 blá. E aí acho que tá falando dessa frase, mas essa frase é dos primeiros capítulos dos livros, né? Não do prólogo. Então, confuso um pouco. Ou de que frase do prólogo ele poderia estar falando, né? Perguntaram qual que é o seu set favorito até agora e ele falou que Faldara. Falaram, por favor, me diga que vocês não cortaram o Narg. E ele respondeu que nunca. O Narg é o Trolloc falante, né? Que ataca a fazenda do Rand no livro 1. Aí, ó, outra pergunta interessante. Perguntaram qual que é a extensão do envolvimento da Harriet McDougall com o projeto. Para quem não sabe, a Harriet é a viúva do Robert Jordan e ela também era editora dos livros dele. E aí o Riff respondeu que ela é uma produtora consultora e é que ela veio para Praga para ver os sets e leu todos os scripts e me mandou notas de feedback com eles, né? Ela e a Maria, que é do time Jordan, que escreveu o Companion, têm sido de grande ajuda para se manter fiel à verdade da série e sempre são honestas comigo sobre quando as coisas estão mudando demais. Muito legal também, né? Perguntaram se tem algum aspecto do show que ainda está sendo desenvolvido ou se tudo foi parado por causa do coronavírus. E aí ele respondeu que muita coisa está sendo feita virtualmente. Ele ainda está trabalhando em efeitos especiais, edição e está rolando a sala dos escritores da segunda temporada virtualmente com todo mundo de pijama. Perguntaram se ele já leu The Way of Kings ou Mistborn e por favor faça uma adaptação deles também. Os dois são maravilhosos. Ele falou que leu os dois e ama os dois livros também. Perguntaram se a Min, Elaine e a Viendra vão ter que ser combinadas num mesmo personagem. Ele falou, cara, você tá maluco. Eu não vou combinar grandes personagens desse jeito. Às vezes, alguns personagens pequenos são combinados com um personagem maior pra gente poder aproveitar melhor o elenco, mas nada tão maluco assim. Pelo amor de Deus, gente, né? Combinar Elaine, minha Viendra, completo absurdo até de se perguntar. Falaram que o Robert Jordan criou mais de 1000 personagens, né? E aí perguntaram que, dado isso, se ele sentiu necessidade de criar novos personagens. E aí ele respondeu que todo novo personagem é inspirado em algum personagem dos livros ou uma combinação de personagens dos livros. E que se eles pagassem para escalar todos os personagens que tem fala nos livros, eles provavelmente só teriam orçamento para fazer uma peça de rádio. Porque são muitos personagens, né? Mais de 2.700 personagens que tem nome nos livros. É muita gente mesmo. Perguntaram qual que foi a coisa preferida dele que foi criada para os sets até agora, né? E ele falou que o Anel da Grande Serpente, todo mundo quer um. Perguntaram se o Loial vai representar a espécie Ogier ou se ele vai ser mais humanizado para a série. Ele falou que ele é um Ogier, né? Então, porra, ele vai ser um Ogier. Ele vai ter a aparência de um Ogier. Perguntaram quão envolvido o Sanderson está na sala dos escritores, né?
E aí ele falou que o Brandon tem sido de muita ajuda. Eu conversei com ele antes de começar a escrever a segunda temporada, quando o Brandon ainda estava em Praga, para pegar o conselho dele. E ele lê todos os roteiros e manda notas também de feedback. Ele é incrível e entende profundamente o processo de adaptação e o que é requerido disso. Eu me sinto muito sortudo de ter ele envolvido. Eu teria ainda mais dele se pudesse. Outra pergunta interessante sobre cortes. Perguntaram que palavras de esperança você ofereceria a um fã que tem medo que o show corte coisas demais. E aí o Rafe respondeu: eu genuinamente acho que nós estamos cortando menos coisas do que as pessoas esperam. Quando eu vejo pessoas perguntarem coisas tipo vocês estão cortando a mim, explode a minha cabeça. Eu não sei como eu faria uma adaptação sem algum desses personagens. Eu acho que vão ser mais algumas das histórias menores que vocês vão sentir falta. Nós não podemos ter o Randy e o Matt viajando de várias em várias estalagens no interior do país, por exemplo. Não é uma coisa que dá para produzir. Então vão ser mais esse tipo de coisas que vocês vão sentir falta. E os livros vão sempre existir para que você possa ler essas coisas, né? E para as coisas que vocês vão sentir falta. Uma pessoa falou: você pode, por favor, fazer um ótimo trabalho? Os livros são incríveis. E aí o Rafe respondeu que essa é a ideia, né? Fazer um bom trabalho. Perguntaram: agora que você conheceu eles, resolva a questão. Quem é melhor com as mulheres, Matt, Randy ou Perry? E aí o Rafe respondeu que ele acha que cada um diria que os outros dois é melhor. Perguntaram se as pessoas que não leram os livros vão conseguir compreender o show de boa. E ele falou que a ideia é essa, né? Porra, óbvio. E se tiverem pequenas coisas que eles não entendam, felizmente existe o Google. Perguntaram qual é a sua Aes preferida dos livros. E não pode responder Moiraine, Siuan ou as Garotas Maravilhas, né? Que são Nynaeve, Egwene e Elaine. E aí ele respondeu que são tantas. Eu honestamente amo todas elas, exceto a Galina, aquela puta. A Lana, Liandrin e Veren são provavelmente o meu top 3. E a Siuan, nossa, são tantas que eu amo. Sherian, Pevara. E acabou. Foram essas as perguntas, a sessão de perguntas e respostas com Rafe. Não sei vocês, mas me tranquiliza bastante. Eu não estava preocupado, mas me tranquiliza ainda mais. Eu posso acabar quebrando a cara. Daqui a alguns meses as pessoas vierem comentar aqui falando: nossa, você estava errado, você falou que ia ser bom, você elogiou o trabalho que eles estavam fazendo. Eu posso quebrar a cara completamente, completamente. Mas eu não acho que isso vai acontecer. Pelo menos não no nível assim tanto, né? Porque tudo que eles têm dito, tudo que eles têm anunciado, tudo que tem saído tem me dado grande esperança e parece que estão levando a sério, fazendo um trabalho bem feito de verdade, sabe? Eu não tô com grandes preocupações com a série, eu tô com uma só, e é só porque a Egwene é a personagem preferida do Rafe. Então eu tô preocupado. O máximo de preocupação que eu tenho é que ele possa colocar ela pra brilhar demais, sabe? E apagar um pouco a Nynaeve, que é a minha preferida. Mas essa é a única coisa, a única preocupação que eu tenho realmente com a série. Porque tudo que eles têm anunciado, realmente tudo que tem saído, tem me deixado muito esperançoso. De novo, eu posso quebrar a cara, mas eu não acho que isso vai acontecer. E aí, é o fim desse vídeo então. Deixe nos comentários o que vocês acharam dessa sessão de perguntas e respostas com Rafe em março, né? Putz, eu tô super atrasado, 4 meses. Se tranquilizou vocês ou não, se vocês ainda estão preocupados, o que mais que vocês esperam para a série de televisão e tudo mais. Mas então é isso. Muito obrigado por assistirem e até o próximo.